Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então para mais uma aula de Sociologia. A proposta dessa semana é ainda continuando a estudar esse fenômeno chamado cultura, né? E como que a cultura ela vai ditar os hábitos e costumes do ser humano. E para esta aula de hoje eu trouxe o seguinte tema, né? Cultura, a janela pela qual vejo o mundo, ou nós observamos o mundo. Por que que esse tema é tão importante? Porque se a gente pensar, toda forma de ver o mundo, de pensar sobre as coisas, tem muita influência da onde nós somos, dos ensinamentos que tivemos, enfim, da criação da qual nos fizeram. Então, pensar a cultura é justamente pensar a janela pela qual eu vejo o mundo. E aí, na aula de hoje, como a gente já tem aprofundado bastante esses conceitos da sociologia para entender a cultura, a gente vai ver então que tratamos muitos aspectos da cultura nesse terceiro bimestre. Entre eles, a gente viu a linguagem, né? Como que cada cultura tem uma forma de comunicação específica, quer seja no idioma, no jeito de traduzir na escrita, na simbologia, na riqueza de rituais, né? Todos esses aspectos. A gente estudou também a questão da gastronomia, a questão das roupas. Então são vários fatores que vão remontando toda a cultura de um povo, né? De uma civilização. E hoje a gente vai frisar também que a cultura, aos poucos, ela vai criando valores, né? E também normas. Como que eu entendo que é valores e normas dentro de uma cultura? É justamente aquilo que é desejável pelo coletivo e aquilo que, de certa forma, é indesejável, né? Aquilo que, de certa forma, a sociedade ela elogia e aceita e aprova o que o cidadão faz e aquilo do qual o cidadão faz e ela reprova, né? Como tipo de maus comportamentos, né? A própria ideia da mentira. E uma das coisas que é bem desejada pela sociedade é a ideia da prática da honestidade, das boas ações, né? Da própria solidariedade. Então são valores aí que a gente vai vendo que cada cultura, ao seu modo, vão criando e estabelecendo aí, né? Na forma de entender o que seria uma ideia de hábitos e costumes, ou melhor dizendo, cultura. E aí hoje a gente reflete também sobre essa questão da cultura e diferença, né? A gente vai ver, por exemplo, pegar um exemplo simples, né? O próprio valor da educação. Vamos pegar o país aí, Japão. No Japão, desde pequeno, é fortemente investido no ensino, na instrução e na educação do jovem japonês. Desde pequeno ele já é ensinado a vários ensinamentos, quer seja da importância do estudo, do empenho, da dedicação, né? Do respeito para com os professores, os mestres que vão ministrar a aula para ele, a questão do respeito ao ambiente, a questão da limpeza da sala, né? O respeito para com a natureza, da onde provém o alimento. Enfim, a educação japonesa ela vai sempre primar e priorizar a educação desde pequeno. E aí um dado importante é a gente perceber que estatisticamente, se a gente olhar no Japão, é muito comum a gente ver um alto índice de suicídio em pessoas que tiveram fracassos educacionais. Isto mesmo. Para eles é extremamente vergonhoso ter um fracasso educacional para a sua família ou mesmo para a própria sociedade. E aí a gente pensa, e na nossa cultura? Para nós, no entanto, a ideia de suicídio motivado por uma falha escolar parece uma loucura, né? Não é porque você tirou um 5 ou um 0 numa prova ou não conseguiu ser aprovado no vestibular de uma faculdade renomada que você vai, né, cometer isso. De certa forma, a gente percebe então que cada cultura vai priorizar aquilo que para ela tem mais valor ou de certa forma tem mais importância. Aí só para a gente entender que às vezes ocorrem essas diferenças culturais de acordo com cada cultura, né? A gente vai compreender também ao longo dessas aulas a ideia de que cultura não é algo estático, parado, imóvel. Pelo contrário, a cultura ela é dinâmica, ela está em construção, ela está sempre se transformando. Por isso que eu não posso dizer que a cultura é uma cultura fechada ou que não se abre e dialoga com outras formas de conhecimento. Pelo contrário, a gente está sempre agregando. É o que na sociologia a gente chama de aculturação. O que que é isso? Assimilar traços de outra cultura para a nossa, né? E se a gente pensar, o Brasil é um exemplo muito forte, né?
dessa questão de aculturação, assimilação de outros povos, né? Das suas culturas que vieram aqui e fundiram o que é a nossa cultura hoje, né? Então esses pontos são extremamente importantes para a gente perceber e até mesmo desmistificar essa ideia de que a minha cultura é melhor que a do outro, né? Ou de ter determinados tipos de preconceito com o estrangeiro, aquele que vem de fora, porque cada um tem a sua importância, né? Tem a sua cultura, tem aquilo que ele valoriza, né? E que de certa forma ajudou a construir o que ele é hoje, a forma de pensar, de ser, né? A forma como se veste, até mesmo a questão do que se come é muito da nossa cultura ou da cultura que envolve o ser humano. Então, alunos, dentro dessa semana a gente vai refletir um pouco isso. Cultura como a janela pela qual nós observamos o mundo, né? Nós passamos a compreender que ninguém é igual e que cada um tem a sua cultura, e é dentro da cultura que a gente se conhece e reconhece como ser humano. Então, desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.